Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que tem passado esses últimos dias? Então, no vídeo de hoje, eu vou contar um pouco mais sobre a minha história, como foi para minha família no momento em que receberam o diagnóstico de que eu teria o nanismo, e como foram os meus primeiros anos enfrentando e conhecendo as dificuldades que o nanismo me trouxe. Para quem não me conhece, eu sou de origem germânica, a minha família toda é também, tanto lado paterno quanto materno. E eu sou natural de um outro município bem pequeno, de 18 mil habitantes, um pouco distante daqui de Lajeado, município de Três Passos. E lá, por ser um município pequeno e um município do interior, todo mundo se conhece. Tanto o filho do prefeito, quanto o primo do tio, do avô, do cara que trabalha lá na agropecuária, quanto, enfim, todo mundo. E no momento em que eu nasci, o município todo, enfim, não é também que o município sai noticiando nos cartazes, nossa, nasceu mais uma pessoa, tal e tal, tal, né? Não, mas enfim, vai e vem, conversa vai, conversa vem. Toda a cidade soube que que eu tinha nascido, mas não era a Daiane que tinha nascido. Era que na família Morgenstern, meu sobrenome muito lindo, muito fácil de pronunciar, tinha nascido uma menina com nanismo. Ela nasceu mais baixinha. O que aconteceu? Então, foi mais... Na verdade, isso só foi possível quando eu nasci, no momento do parto. Porque, imagine, há 21 anos atrás, 99, não tinha internet do jeito que a gente tem hoje no celular. Não tinha tanto acesso a tantos equipamentos médicos como tem hoje. E na época minha mãe conseguiu fazer apenas uma ecografia logo no início da gestação. Tá, beleza, tava tudo certo, né? Não deu pra ver nada, porque foi nos primeiros meses, então tu não consegue perceber apenas por uma ecografia. E tá, ocorreu tudo normal, gestação tudo normal também. Mas no momento em que eu nasci, depois do parto, aí que começou toda a nossa trajetória. A nossa trajetória, porque eu digo que foi uma trajetória minha e da minha mãe. Ela enfrentou muita coisa por muito tempo, e depois eu comecei a enfrentar um pouco mais sozinha todas as coisas. Então nós duas enfrentamos essa. E no momento em que ela estava bem, que ela tinha se recuperado, o médico chegou do lado dela e disse assim: mãe, a Daiane tá bem, é um bebê saudável, nasceu com peso normal, adequado, o comprimento também adequado, tá tudo bem com ela. Contigo também tá tudo bem, tá tudo certo, mas eu preciso conversar uma coisa contigo. Então, a Daiane nasceu um pouquinho diferente. A Daiane nasceu com acondroplasia. Meu Deus, o que é isso? O que essa palavra comprida é difícil de falar? A Daiane, ela tem tudo para ter uma vida normal, mas ela vai crescer até uma determinada altura e depois não vai mais crescer. Tá, tudo certo. Passaram-se os dias, passaram-se alguns meses e aí começou toda a nossa trajetória. Indo atrás de médico, fisioterapeuta, ortopedista. E essa trajetória, eu digo que não foi fácil porque no município onde a gente morava, praticamente não tinha tanto profissional disponível. Então e tanta máquina disponível para fazer exames. Tinha uma máquina de raio-x, mais ou menos, e olha lá. Então a gente sempre tinha que viajar até o município vizinho, ficavam 100 quilômetros de distância, para fazer todas as baterias de exames que eu fiz, que eu tenho até hoje aqui guardado.
Então, por um tempo a gente conseguiu fazendo dessa forma. Depois a gente precisou fazer outros exames um pouco mais específicos. E lá naquele outro município eles também não tinham recursos. Então a gente começou a vir para Porto Alegre. Saía de madrugada lá de Três Passos para chegar final do dia quase, final da tarde ali aqui em Porto Alegre. Dormia num lugar ali, no outro dia fazia os exames e voltava. E era assim, ia e voltava, ia e voltava. Como era muito longe e, enfim, minha família não conhecia o caminho para vir para cá nem nada, nós vínhamos com a van do município. E por ser a van do município, geralmente leva mais pacientes de uma só vez. Então, por isso também que era tão demorado. Passou mais um pouco tempo, a gente veio morar para Lajeado, porque já tinha alguns parentes meus morando aqui e era mais próximo de Porto Alegre. Seria melhor para nós vir logo para cá do que ficar fazendo essas viagens o tempo todo. E então, aí que começou a outra parte. Eu comecei a caminhar apenas com 2 anos, porque o nanismo também traz um certo atraso na musculatura. Isso eu vou trazer um pouco melhor no outro vídeo. Então, foram muitas fisioterapias, muitas hidroginásticas para continuar estimulando, porque eu já era um bebê e grande, já deveria estar caminhando e não estava caminhando. E aí foi indo. E conforme eu fui ficando mais velha, aos poucos a gente foi também se acostumando com essa nova rotina e as coisas se tornaram muito mais fáceis. Teve um avanço tecnológico maior, então a gente teve acesso a mais equipamentos, a mais exames, para ir monitorando o meu crescimento, para ir monitorando o meu organismo também. Mas os primeiros anos de vida foram os mais complicados. Além do nanismo, além de ter que enfrentar uma família toda de pessoas altas, médias altas, mas principalmente altas, eu também no meu primeiro ano desenvolvi uma grave pneumonia. E eu quase que fui embora. Foi muito séria. Isso também é um outro risco do nanismo. A propensão para desenvolver doenças respiratórias é muito grande. Depois disso, depois ali pelos meus 3, 4 anos, eu desenvolvi novamente uma pneumonia. E também bem grave, mas enfim, consegui me recuperar, tudo certo. Mas o principal foi ali esses primeiros anos. Porque foi uma batalha muito grande, principalmente da minha mãe, que era quem sempre me levava para as consultas, quem sempre estava comigo, me cuidando. Naquela época ela até parou de trabalhar para ficar comigo. Porque além de ter que enfrentar todos os médicos, todas as consultas, além de ter que ficar me monitorando o tempo todo, como é que eu estava crescendo, como eu estava me desenvolvendo, ela também tinha o lado da família. Da família, eu digo a família num todo. Porque muita gente não entendia o que tinha acontecido, muita gente não sabia por que aconteceu, muita gente achava que poderia ter sido culpa da minha mãe. E num município pequeno, em que as pessoas não têm acesso à internet, ainda mais lá em 99, é muito difícil tu conseguir mudar um pouco o pensamento das pessoas. Eu, com certeza, no momento em que eu nasci, todos os meus parentes, realmente todos, gostaram muito de mim, enfim, gostam até hoje, claro, e têm um enorme carinho por mim, um enorme respeito. Mas no início foi um pouco mais complicado, porque eles não entendiam que isso era uma mutação que acontecia no momento da gestação e que não acontecia por culpa da mãe ou por culpa do pai ou sabe? Não era nada disso.
Na verdade, era uma mutação autossômica dominante, é ainda, e a qual tu não tem controle. Acontece. Aconteceu. Eu fui o primeiro caso de toda a família. Então, com o tempo, muita gente foi se adaptando a isso. E hoje eles são super tranquilos para isso tudo. Mas ao mesmo tempo que vários dos meus parentes foram super tranquilos quanto a isso, ainda existem alguns que eu percebo que não aceitam muito bem. Quando eu chego, me olham com um olhar diferente. Quando eu digo que eu tô estudando, que eu tô fazendo faculdade, e quando eu digo que eu tô namorando, meu Deus, é como se, como é que eu posso dizer? Uma conquista impossível, sabe? Porque no pensamento deles, na visão deles, quem é que vai querer namorar uma pessoa com nanismo? E, sinceramente, esses pensamentos e essas pessoas, por mais que foi difícil encarar isso, e às vezes dói também, às vezes incomoda ainda, porque às vezes acabam surgindo comentários que nem sempre são por mal, sabe? Mas às vezes a pessoa não se ligou, não, enfim, só falou sem pensar e acaba ofendendo. E são essas pessoas que cada vez mais me fazem continuar seguindo em frente e continuar mostrando que, mesmo com o nanismo, mesmo com uma lesão na coluna que eu tive há pouco tempo, bem séria, e que também, eu sempre digo, faz parte do pacote do nanismo, eu consigo fazer muita coisa. Tanto quanto pessoas normais ou até mais. E não é sinônimo de ter pena de mim ou de querer me destacar, me glorificar mais por isso, só por eu ter nanismo e ter enfrentado tudo isso. Não. Eu continuo sendo a Daiane, tenho nanismo, sim. Eu tenho as minhas adaptações? Tenho. Adaptações físicas. Mas eu tenho o mesmo potencial que qualquer outra pessoa. E eu consigo conquistar muita coisa como qualquer outra pessoa. Então, esse é o diferente. E é dessa forma que a gente tem que olhar para todas as outras pessoas que são diferentes a nós. Porque a gente tem muito potencial para fazer muita coisa. Não é só um vídeo de motivação, não é nada disso. Realmente, a gente tem muito potencial porque a gente enxerga o mundo com outros olhos. Eu percebo muito mais fácil as necessidades de qualquer outra pessoa do que, por exemplo, a minha irmã, do que, por exemplo, o meu namorado, que não precisam observar tanto essas questões. Então, isso me torna uma pessoa também com muito potencial. E com certeza, eu sempre digo, essa briga toda, essa batalha toda que eu e minha mãe enfrentamos, valeu a pena, vale a pena. Então, eu vou te esperar para o próximo vídeo, tá bom? Mas antes de terminar, me conta nas mensagens, no direct. É direct, né? É, quando tu responde o vídeo. Ali, nesse lugar. Me conta como é que foi a tua experiência quando me conheceu. O que tu pensou? Pode contar, não tem problema. Ai, meu Deus, tu me chamou a atenção porque tu é mais baixinha. Pode me contar, tá bom? Vou te esperar para o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou falar da parte um pouco mais científica, pra gente conhecer esse pequeno gene que causa essa grande alteração e que me faz estar aqui hoje conversando com vocês dessa forma, certo? Beijão, se cuidem, continuem se cuidando e até o próximo.